Eu quero saudar todos os meus ouvintes com as palavras do apóstolo João, lá em Patmos, onde ele disse: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Domingo, hoje é o dia de Pentecoste. E eu creio que muitas pessoas, eles têm dificuldade em saber, pensar, explicar o que é Pentecoste. Mas o Pentecoste é uma das festas depois da morte e ressurreição de Jesus e da ascensão dele para a glória do Pai, mais importante que nós podemos lembrar. O Pentecoste é o dia onde se cumpriu a promessa que está escrita em Joel, que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre cada pessoa, sobre velhos e jovens, sobre pessoas que estão escravos e pessoas que estão donos, as pessoas ricos e as pessoas que estão pobres. Deus ia derramar o Espírito dele sobre cada um que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida dele, que foi colocado no corpo de Cristo. E nós queremos hoje pensar rapidamente um pouco sobre os dias que anteciparam o dia de Pentecoste. Em João capítulo 13, versículo 33, nós lemos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Você não pode ir agora para onde eu vou, mas um dia você poderá me seguir. Aqui Jesus começou a preparar os seus discípulos que ele ia deixar eles. E eu posso imaginar que isto ia ser um choque para os discípulos. Quantas vezes nós pensamos: poxa, por que Jesus não está aqui conosco? Por que nós não podemos ver ele aqui, andar com ele aqui? Mas Jesus disse: eu estou indo. E onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas um dia você poderá me seguir. E este dia nós estamos aguardando. O dia da volta dele. O dia que ele nos vem buscar. Em João 16, versículo 17, ele fala assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Porque se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus está dizendo: é melhor que eu vou. É melhor para vocês, meus filhos. É melhor para você, Pedro, João. É melhor que eu vou. Porque se eu não vou, eu não posso mandar o auxiliador que foi prometido. É o Espírito Santo e que vai ficar para sempre com vocês. João 14, 16, tudo antes que Jesus subiu ao céu, ele disse: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Jesus disse: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, mas o Espírito da verdade, o auxiliador, o terceira pessoa de Deus eterno, ele vem e vai ficar com vocês para sempre. Meus irmãos, que promessa maravilhosa! Que
coisa grande que Jesus aqui está falando. E como pouco nós estamos entendendo esta riqueza que Deus nos está falando aqui. Jesus disse, não vou abandoná-los. Versículo 18 de João 14. Mas voltarei para ficar com vocês. Porque eu quero que onde eu fico, onde eu vivo, vocês também viverão. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Que maravilha! Os discípulos muitas vezes não entenderam o que Jesus estava falando, não compreenderam ainda. Mas Jesus disse, ao Auxiliador que eu vou mandar, é Ele que vai te ensinar. Ele vai fazer te lembrar todas as coisas que eu tenho te falado. Ele vai te explicar. Ele vai ficar para sempre na vocês. E ainda Jesus disse, eu vou deixar com você a paz. A minha paz. Jesus não deixou-nos de qualquer jeito. Jesus não deixou-nos de qualquer maneira. Ele disse, eu vou mandar um auxiliador. O Deus poderoso, o Espírito Santo. Aquele que está diante do Pai, aquele que está glorificando Deus. Ele vem. Ele vai ficar com vocês. Vai permanecer com vocês. Vai ensinar vocês. Vai lembrar vocês todas as coisas que eu tenho falado. E acima de tudo também, eu vou te dar paz. Minha paz. A minha paz eu vos dou. Não é paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos. Tenham bom ânimo. Não fique com medo. Versículo 26 de João 14. Não fique desesperado, porque eu vou sair. Não tenha medo. Meus irmãos, esta é a mensagem que Jesus deixou antes para os discípulos, antes do Pentecoste, antes da crucificação, antes que ele morreu, antes que ele subiu ao céu. Antes. Então, em Atos 1, versículo 3, nós lemos que Jesus, ele, depois da sua morte, ele já tinha ressuscitado. Ele aparece aos discípulos de várias maneiras. Durante 40 dias, provando, sem deixar nenhuma dúvida, que estava vivo. Isso está em Atos 1, versículo 3. 40 dias, 40 noites, dias de 24 horas, o Jesus estava aparecendo aos discípulos, mostrando que era Ele, aquele que foi crucificado, aquele que morreu, mas aquele também que ressuscitou e aquele que estava prestes a subir para o céu, para se sentar à destra de Deus Pai. Então, aqui em Atos, nós encontramos conversas de Jesus com os discípulos, antes que ele subiu para o céu. Eu sou muito curioso, eu gostaria de ter ouvido tudo que Jesus tinha falado com os discípulos. Eu gostaria de ter participado dessas conversas, porque eram conversas não de sentimentos, não eram conversas de saudades, não eram conversas que o Senhor fica conosco, não eram conversas de dor,
mas eram conversas relacionadas ao reino de Deus. Eram conversas que estavam ligadas ao poder que os discípulos iam receber. Eram promessas, conversas sobre a missão que Jesus estava dando para eles e para a igreja. Irmãos, ele estava falando sobre o futuro. Ele estava falando sobre aquilo que ia acontecer, aquilo que a igreja poderia fazer, aquilo que os discípulos tinham de fazer, aquilo que Jesus ia fazer. Como eu gostaria de ter estado junto lá e ouvindo tudo. Primeiro, nós ouvimos falar sobre o reino. Diz a palavra em Atos que eles falavam sobre o reino de Deus. Vocês sabem o que é o reino de Deus? Você entende quando Jesus fala sobre o reino de Deus, o que ele quer dizer? Eu já falei uma vez que temos dois reinos aqui na terra. O reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus e o reino do diabo. O reino de Deus, Jesus estava explicando, ele estava ensinando, ele estava dando o segredo do reino de Deus. E muitas coisas estão escritas na Bíblia, em Atos, dos Evangelhos, nas cartas sobre o reino de Deus. Eu quero colocar só 3 pontos importantes do reino de Deus. Em primeiro, Jesus disse o seguinte, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito. Na outra parte, ele disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce de novo. Então, para você entender o que é o reino de Deus, para você viver no reino de Deus, você tem de nascer de novo. Sem nascer de novo, você não pode entrar, você não pode ver, você não pode experimentar este reino maravilhoso. A segunda, que a Bíblia nos fala, que eu quero tocar aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso está em Romanos 14, 17. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, uma pessoa que vive no reino de Deus é uma pessoa justa. É uma pessoa que pratica a justiça. É uma pessoa que vive como justo, que luta para a justiça, que defende as pessoas que estão injustificadas, que toma lado daqueles que estão sendo oprimidos. Porque isto Jesus fez. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele veio para olhar aqueles que estavam doentes, que estavam pobres, que estavam rejeitados. Justiça. Você vive neste reino? A segunda coisa é um reino de paz. Nunca vi os filhos do reino de Deus brigando, fazendo guerras santas, fazendo coisas para prejudicar os outros. Jesus, ele disse, meu reino é um reino de paz. Por isso a Bíblia fala, enquanto depende de você, vive em paz com todos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você é um homem de paz. Você é um homem que promove paz. Você é um homem que semeia paz. Isto é parte do reino de Deus. E a outra coisa é a alegria no Espírito Santo. Eu não dou conta daqueles
reclamadores dentro do reino de Deus. Nada está bom, tudo está ruim, tudo é preto. Jesus disse, nós temos uma alegria no reino de Deus, do Espírito Santo. Alegria porque alguém se converteu. Alegria porque os milagres de Deus estão acontecendo. Alegria porque o Senhor Jesus está sentado no trono e reina. Alegria porque nós temos esperança. Alegria porque as coisas vão mudar. Meus irmãos, alegria não nas coisas ao nosso redor, mas alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo me dá alegria porque eu estou salvo. Alegria porque o Espírito Santo me dá alegria por todas as bênçãos que o Senhor me tem dado e todas as lutas que eu posso passar. Já passei muitas lutas na minha vida, mas o Senhor foi fiel. Isso me dá alegria, alegria no Espírito. Então, a terceira ponto do reino de Deus é que Deus disse, o reino de Deus não é um reino de palavras, mas de poder. Nós temos tantas pessoas que falam tão bem, tantas pessoas que sabem falar bonito, mas eles não têm autoridade, eles não têm poder, eles não têm vida que confere aquilo que o reino de Deus nos mostra. Meus irmãos, o reino de Deus não é palavras só. O reino de Deus não é falar bonito. O reino de Deus, poder numa vida transformada, uma vida libertada do pecado, é uma vida consagrada, é uma vida em serviço do Senhor. Por isso a Bíblia fala que nós vamos receber poder quando o Espírito Santo vem sobre nós. O terceiro ponto, porque não quero prolongar muito, nós temos, e eles falaram sobre isto em Atos, os discípulos com Jesus, eles falaram sobre o reino de Deus, falaram sobre receber poder, porque em Atos 1:8 fala isto, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Irmãos, a igreja tem que ser uma igreja de poder, para ser testemunhos de Jesus Cristo. E aí eu chego no meu terceiro ponto, que é a nossa missão. Pentecoste, irmãos, é missões. Pentecoste é pregar, anunciar o reino de Deus em todo o mundo, para todos os povos, para todos os lugares. E lê em Atos 28:31, ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Pentecoste é que a igreja de Cristo, ela vai anunciar o reino de Deus, ela vai ensinar a respeito de Jesus Cristo, elas vão falar com toda coragem. O povo de Deus tem de ser um povo corajoso, é um povo que tem liberdade a pregar, a falar, a dizer o que Deus quer dizer. Pentecoste ela faz. E Jesus falou com os discípulos sobre isto. Vocês vão cumprir aquilo que eu falei com vocês. Em Mateus 28:19. Vai a todos os povos do mundo.
Façam que sejam meus seguidores, batizando os seguidores em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai! Igreja de Jesus Cristo não é uma igreja parada, não uma igreja que está somente junto para si. Bom, não sei como eu vou falar, mas a igreja de Cristo é uma igreja de ação, é uma igreja que prega, é uma igreja que vai, é uma igreja que anuncia a palavra de Deus. Irmãos, para terminar, quando nós vamos ficar cheios do Espírito Santo, Atos 4:31, nós vamos começar a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Quer saber se uma igreja está cheia do Espírito Santo? Ela vai ser uma igreja de missões, anunciando a palavra. Você quer ver se sua vida está cheia do Espírito Santo? Você vai anunciar a palavra com toda liberdade, corajosamente. Você anuncia que não há outro caminho de que Jesus Cristo crucificado. Que Deus os abençoe e que nós realmente podemos ter um dia de Pentecostes, que nós podemos receber o Espírito que foi derramado e que o Senhor pode agir através de nós, como Ele quer agir dentro da sua igreja, sendo luz e sal neste mundo. Que Deus nos abençoe. Grande abraço. Até a próxima.